Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje algo muito importante que com certeza vai trazer aí uma quebra de entendimento a respeito dos 5 ministérios. Você conhece sobre os 5 ministérios? Aquilo que Paulo deixou ali escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Ele descreve que o Senhor estabeleceu uns para apóstolos, mestres, pastores, doutores e evangelistas. Em algumas traduções, fala assim que o Senhor deu dons para apóstolos, e aí ele faz a mesma descrição. Então, diferentes traduções, o fim, o propósito dos 5 ministérios é para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós estamos ali vendo esses 5 ministérios, eles agindo em unidade, nós vamos realmente provocar a edificação, o crescimento, a plenitude daquilo que o Senhor quer liberar por meio da igreja e para a igreja. E o que eu quero me ater aqui com você é se você tem o real entendimento de que esses 5 ministérios não são títulos. Eu não posso simplesmente pegar e falar a partir de hoje você é apóstolo, você é pastor, você é evangelista, você é mestre ou professor, você é... Não. Eu tenho que identificar qual é o dom que já está em você, porque você já nasceu com ele. Isso não é algo que eu criei, diversos livros fala disso, e um desses livros cita como o arquétipo da humanidade. O design é um design em que toda a humanidade ela possui. Então, seja aquela pessoa que ela está em Cristo Jesus, ou aquela pessoa que ainda não teve os olhos e o entendimento dela aberto, ela possui essas características. Muito forte isso, né? E como nós vemos isso? Nós vemos nas características da personalidade dela. Então, como não é apenas um título, mas sim um dom dado por Deus, então esse dom, essa dádiva, esse presente já está com a pessoa. Já faz parte das habilidades ao qual ela nasceu e desenvolveu no decorrer da sua vida. E é claro, quando isso debaixo da graça redentiva vai ser usado para a glória de Deus. Por exemplo, o apóstolo, esse empreendedorismo, esse avançar, esse gostar de desafios, ele vem carregado, é uma pessoa que ela está sempre em busca da solução, ele, diante de uma questão desafiadora, ele não foca no problema, ele vê o problema, mas rapidamente ele está buscando a solução, ele está empreendendo, ele vai à frente, é aquele que abre um negócio no meio do nada e fala vai dar certo, e realmente dá certo, porque ele aposta, ele é ousado, ele tem uma visão a longo prazo. Por que ele abre um comércio aparentemente num lugar que não tem tanto movimento? Porque ele está olhando lá na frente. Não, daqui 10 anos esse local já vai estar assim, e ele se motiva a si mesmo, e ele avança, e ele vai à frente. Esse é o apóstolo. Então, se ele está no contexto somente deste presente século, ele vai ser provavelmente esses empreendedores. Ele vai ser aquela pessoa que avança, que gosta de desafios, que está na frente do seu tempo. Se ele está debaixo da unção redentiva, ele tem esse chamado. Ele vai abrir uma obra missionária, ele vai em lugares não alcançados, ele está realmente com a visão a longo prazo daquilo que o Senhor vai estabelecer. Então ele não se importa de ser diferente do meio dele, porque ele está com uma visão clara daquilo que o Senhor vai fazer daqui uma década, 2, porque o Senhor compartilhou isso no coração dele. Esse é o apóstolo. O profeta é aquele que ele tem um senso de justiça muito apurado. Ele vai sempre estar sendo alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer. Isso se ele estiver dentro do contexto da unção redentiva. Se ele ainda estiver só debaixo desse sistema, desse século, é aquela pessoa que ele é voltado para os direitos. Ele provavelmente vai lidar com essas questões de justiça, de igualdade, o advogado, o juiz.
aquele que vai à frente, aquele que vai clamar por justiça, por igualdade. Esse é o profeta, porque ele tem o dom de se importar com os outros, ele tem o dom de buscar a justiça, de buscar esse alinhamento. Quando ele está em Cristo Jesus, ele vai estar sendo alinhado com o céu, com a vontade de Deus, com a justiça, com a misericórdia, também com o juízo, mas ele está sempre buscando esse alinhamento com os céus e com a palavra. Esse é o profeta. O evangelista. Evangelista é o comunicador, é aquele que vai anunciar as boas novas, se ele estiver na unção redentiva. Se não, ele é o comunicador, que pode ser o fofoqueiro, que pode ser o maledicente, porque o dom dele está ali muito ligado à comunicação. Então, ele vai estar sempre carregando. É o jornalista, é o youtuber, é o blogueiro. Ele está ali, se envolve, e ele também é envolvente. Ele atrai pessoas para estar com ele, porque ele leva com ele a comunicação como seu principal dom. Por quarto, nós temos o pastor. O pastor é aquele que cuida. Então, o pastor, se ele está só nesse presente século, ele é o médico, ele é o fisioterapeuta, ele é o cuidador de idosos, ele é o acompanhante de pessoas com fragilidade, ele é aquela pessoa que ele vai cuidar, é o enfermeiro, é aquela pessoa que ele calmamente, ele não tem problema de cuidar apenas de uma pessoa, de se dedicar seu tempo, sua energia. Se ele está em Cristo Jesus, ele é o pastor. Olha como quebra muita crença, porque muitas vezes a gente acha que o pastor é aquele que vai estar na frente para falar. Não necessariamente. O pastor é aquele que está no meio do rebanho, ele sabe a situação das pessoas, ele sabe ouvir as outras pessoas, ele sabe se compadecer, ele tem paciência, ele tem longanimidade, ele volta naquela pessoa que às vezes precisa de 10 vezes o mesmo conselho e ele faz isso com paciência. Esse é o pastor. Não necessariamente que o pastor é aquele que vai estar à frente para falar. O pastor é aquele que cuida. E por último, o mestre, né? Doutores, que são os professores, né? Se ele está dentro do contexto redentivo, é o professor que ele vai estar olhando com detalhes o contexto, as vírgulas, o contexto histórico, geográfico, e ele vai estar explicando isso com excelência, ele vai estar se aprofundando isso com excelência. Se ele não está ainda dentro do contexto redentivo, ele vai ser o pesquisador, aquele que vai estabelecer estatísticas, aquele que vai também levar a educação de forma geral. Esse é o contexto dos 5 ministérios. E aí, quando esses 5 modelos, esses 5 tipos de personalidade se reúnem em torno de Jesus Cristo, eles têm 5 visões diferentes a respeito do mesmo assunto. E aí está a unidade. Porque muitas vezes nós fazemos uma tremenda confusão, achando que uniformidade é a mesma coisa que unidade. Não. Eu posso estar uniforme, mas sem ter a unidade. Eu preciso da diversidade para criar alguma coisa harmônica, tal como a música. Ela é bela porque existem vários instrumentos, às vezes em diferentes notas e sintonias, mas que a estrutura final vai ficar harmônica e bela aos ouvidos. Aí mora a unidade. E é dentro desse contexto, quando nós, de diferentes personalidades, com diferentes dons, estamos em torno de um assunto. Qual era o assunto ao qual Paulo estava falando? Cristo. E aí, olha, e aí a revelação de Cristo vai passar por meio de cada um dos ministérios. Cristo vai estar se apresentando como o apóstolo que foi à frente de todos nós, entrando no Santo dos Santos. Ele é a âncora da nossa esperança. Cristo vai estar sendo o profeta e alinhando a vontade de Deus na terra. Cristo vai se revelar como o evangelista, o anunciador das boas novas, como ele, após a ressurreição, virou para Maria e falou: avisa os meus irmãos. Cristo vai se revelar como pastor das nossas almas,
cuidando realmente do interior de cada um, Cristo vai se revelar como um mestre, aquele que vai nos ensinar todas as coisas. E aí, nessa diversidade, onde Cristo é o centro, temos a unidade. Nessa unidade, gera a maturidade da igreja, gera a edificação do corpo de Cristo. E é essa beleza ao qual Paulo estava nos ensinando. O que você achou? Quais foram aí as barreiras que quebraram na sua mente? Quais as dúvidas, com todo respeito? Pode colocá-las para que a gente possa avançar nessa conversa, nesse conteúdo. Fica com Deus, até a próxima.